há uma demanda tão grande, há uma exigência tão grande, mas ela não é determinadora. Nós podemos romper, nós podemos nos relacionar com esse mundo. Nós podemos incorporar mais ou menos a dromoaptidão, nós podemos de alguma forma fazer-nos mais ou menos velozes, a depender do lugar que ocupamos no sistema de trabalho, a depender do que queremos para a nossa vida, enfim. Então a noção de dromoaptidão, ela pode de alguma forma lançar uma luz a respeito do sentido que você deseja para o ser humano, já reconfigurado na era da velocidade, para o animal, já reconfigurado nesse novo tempo, marcado pela velocidade, e a relação de ambos. E eu lembro isso porque, na verdade, me fica uma impressão, e eu coloco isso a você, não é? Sobre uma questão que envolve a constituição do seu texto. Ele é categorial e, portanto, quer pensar tais e quais categorias na sociodromologia de Paul Virilio. Na realidade, o que eu coloco a você, e aí você verifica se é possível ou não, para poder criar lastro de coerência maior com a obra, não que não haja, obviamente, mas maior eu pergunto, como é que a velocidade se insere nas relações entre um ser humano reconfigurado e o animal, tal e qual você o deseja, por extensão com a natureza? A velocidade interfere de alguma forma? Ser veloz de alguma forma, pensado com Paul Virilio e tal, quais as consequências que a velocidade traz para essa relação com os animais? Entra na sua argumentação, ao menos como ponto final, como um horizonte de alguma forma? É possível apurar de que modo a velocidade estraga, acelera, aprofunda, não atrapalha, diversifica, compromete a relação com o animal, a relação com o animal que logo sou, no sentido não de Derrida, já cumprindo uma metáfora em relação ao que ele diz, né? E por último, a questão de Paul Virilio envolve um retorno justamente ao corpo, à linguagem, à presença, ao in loco, que é como estamos aqui se não houvesse rede. Nós aqui estamos no contexto local. Não é nem local, nem atinado ao global da rede. Já é uma mescla das duas coisas. Nós não estamos nem num nem no outro. Nosso contexto não se reduz nem a um, nem a outro. Mas vamos supor que não houvesse rede, o nosso contexto fosse atirado exclusivamente ao local. Estivéssemos aqui isolados, enfim, com os nossos saberes, nossos corpos, nossas presenças. De tal forma como o contexto da humanidade sempre havia sido antes da chegada do tempo real, no final do século XVIII, no final do século XIX, e com os desenvolvimentos a partir disso, desde o telégrafo elétrico, rádio, televisão, internet, etc., telefonia, assim por diante. O que o Paul Virilio diz, sem empregar a palavra, ou o sentido, ou, enfim, qualquer significação que lembre o animal, ele diz que o mundo chegou a uma tal saturação da velocidade que ou nós desaceleramos, ou nós fazemos um mundo mais lento, ou sérias consequências nós teremos, seja para o corpo, seja para a sociedade, seja para a história, para as próximas gerações. Então é preciso desacelerar.
Ele diz isso em Cibermundo, a lógica do pior. Me parece um equívoco estratégico. De toda forma, é um pensamento humanista. Ele é um cristão praticante. Um pensamento humanista, um pensamento bem intencionado, é um pensamento que quer trazer a humanidade para uma reflexão a respeito de que ela não está preparada, porque ela não tem constituição para isso, para assumir uma velocidade cada vez mais enlouquecida. Então é necessário tomar uma providência. Onde? No campo da política. A política então deve politizar a velocidade, politizar a economia veloz, politizar a tecnologia que faz a história humana acelerar-se e assim por diante. Então, politizar significa ponderar, trazer para a mesa de discussão, ter um tempo racional, ser prudente, desacelerar. E desacelerar significa retornar ao corpo, retornar à linguagem presencial, retornar à presença e não articular a alteridade através da rede. Passear até para consumir, viver a cidade, ter presença, é um chamado ao in loco, de novo. Quer dizer, se temos, numa certa perspectiva que ainda considera que ainda somos animais, né? Por exemplo, Sócrates, Aristóteles, Nietzsche, e nós perdemos o nosso animal, o animal tutti quanti, o animal a que estamos sempre nos referindo, e essa força anímica, animal, que é próprio da natureza, e que faz com que o nosso corpo se articule, ele interaja com o meio ambiente, sem precisar de gramática, linguagem, aqui e agora. Ele já está trocando informações, nós chamamos de informação, mas ele está se fazendo de um modo natural, de um modo imanente, quer dizer, é de dentro. O corpo vive o ambiente, não como externo, mas ele vive já na sua própria propensão. Quer dizer, este animal que preexiste em nós, já nós separados da natureza, mas preexiste e causa surpresas, porque é ele que morre, é ele que nos leva, é ele que diz, bem, agora acabou, e nós não determinamos, não, eu quero que você viva mais. Tá bom, a tecnologia prolonga, mas chega uma hora que ele tem um tempo de validade. E quem diz é essa força com a qual nós temos pouco contato, ou quase nenhum. Em polvilírio. Não é a ele que, quando retornamos ao corpo, quando voltamos à linguagem presencial, não é a esse animal que em polvilírio nós retornamos. Nós retornamos ao ser humano político, capaz de politizar a existência, não pode abrir mão da frequência racional com o que o faz, porque senão as coisas fogem do controle. Então é muito curioso que algumas vertentes da psicoterapia do século XX, como von Laban, como Reichianos, que preconizaram uma vida mais harmoniosa, se o ser humano retornasse ao contato com as suas energias, com a sua bioenergia. É muito curioso que em algumas vozes psicoterapeutas, quando nós paramos e nos entregamos ao corpo, ao in loco, à linguagem presencial, ao tempo que passa do nosso contexto presencial não mediado tecnologicamente, nós estamos fazendo no intuito de nos sintonizarmos com essa bioenergia.
e, portanto, com esse animismo, com esse animal. E é interessante que outras formas de pensamento, por mais que nos brinde com o horizonte, a proposição, até com a resolução, quer dizer, como sendo a saída, a alternativa que Paul Virilio vê, quer dizer, algumas formas de pensamento façam com que nós vejamos a possibilidade de pensar esse retorno, sair das redes, sair da relação com a tecnologia, voltar, não é ir para uma sociedade naturista, para uma comunidade afastada, não. É ainda assim viver a zona urbana, mas dialogar com ela no sentido de ter a opção de fazer prevalecer o corpo, a presença, a linguagem num contexto não mediado tecnologicamente. Mas em Paul Virilio esse retorno necessariamente não é um retorno ao animal de qualquer natureza, ao animal em qualquer categoria. Retorna-se ao ser humano puro e simples. Eu considero que isso é uma regressão histórica. A proposta de Paul Virilio é um pensar pré-mediático. É, de alguma forma, não considerar que aquilo com o que ele quer romper, que é essa civilização das redes, que faz o outro ser uma abstração, um som, uma imagem, enfim, que você apropria, e você sabe que é o outro no seu Skype, você sabe que o outro está ali na videoconferência, não há ideologia, é ele quem está falando, não há ocultação ou camuflagem. Mas o outro está descarnado, descarnalizado, descorporificado. O outro está desmaterializado. O outro já não é o outro. Ele quer recuperar o outro. E o outro só é possível num contexto lento, em que as pessoas se troquem com mais propensão. Portanto, ele quer um pensamento, ele dá uma alternativa humanista à sociodromologia fenomenológica, como forma de politização, de criticidade, de tensão com o mundo das redes. Ele é crítico, acerbo e ao mesmo tempo regressivo historicamente. Porque, no meu modo de entender, se nós precisamos considerar uma forma de reação ao mundo marcado pelo tempo real, nós temos que partir do pressuposto de que este tempo real é irreversível, de que o mundo marcado por ele é irreversível no que tange à aceleração, e mal empregando o clichê, nós precisamos de alguma forma tentar dormir tranquilos com todo este rumor. Então eu faço essas considerações a você, inspirado no seu texto, esperando que elas tenham sido úteis. Bom, obrigada. Como que está a nossa organização em termos de tempo? Após as questões ou as suas colocações, né? Eu tenho um tempo. Nós vamos dar por encerrada essa sessão, vamos fazer um intervalo para seguir para a próxima. Tá, não, eu tenho quanto tempo? É isso que eu queria saber. Livre? A Ângela que me pergunta. 15 minutos. Não, né? Mais do que suficiente, não vou elaborar tanto assim. Bom, tá tudo gravado isso, né? Eu acho que eu mudei o meu texto. Em vez de ler Paul Virilio, eu vou ler Trivinho nessa exposição. Brincadeira, não. Mas eu poderia fazer isso. Acho que é o que mais me... Eu sempre corro muito risco de ser mal entendida nessa minha proposta. Isso já, como é uma proposta de uma pesquisa que já vem sendo realizada e eu já venho expondo ela,
várias vezes, eu sempre corro esse risco de ser mal compreendida e de ser interpelada por uma coisa que não me interessa. Eu sempre sou interpelada. Não foi essa a minha intenção. Sim, mas eu sempre provoco nas pessoas com essas questões sobre o homem e o animal, elas sempre me pedem, ainda mais porque eu sou bióloga de formação, elas sempre me pedem para responder, bom, mas o que você acha que é o homem? O que você acha que é o animal? Você acha que ele pensa? Você acha que ele sente? O homem é mesmo diferente dos outros animais? Tipo, como é que é a relação entre o cachorro? O cachorro ele pensa, ele sente? E sei lá, um verme? Como é que é? Como é que você acha que é tudo igual? Você acha que é a mesma coisa? E eu falo assim, olha, bom, o que eu acho não tem nada a ver com a pesquisa que eu estou querendo fazer. Eu acho algumas coisas, mas o que eu quero fazer é entender como é que os autores acham. E o mais, o que eles acham sem se dar conta que eles estão achando. Então, quando o Trivinho me coloca que Polvilho não tem uma ontologia, tudo bem, ele não precisa ter uma ontologia declarada, ele não precisa ter tido a intenção de construir uma ontologia. Mas do que eu li e do que indutivamente eu tendo a imaginar, posso estar completamente errada, mas ele certamente tem não uma ontologia sistematizada, mas ele ontologiza certas coisas. Não é necessário, a gente encontra nos pós-estruturalistas, a gente encontra em todos aqueles que fizeram uma crítica da metafísica, uma metafísica. Então, a gente pode encontrar uma metafísica até numa campanha de meio ambiente, porque ali está pressuposto uma série de características que são características ontológicas das coisas. Então ali está pressuposto uma certa natureza e como que essa natureza se relaciona com elementos transcendentes e como ela não se relaciona. Então eu duvido muito, posso estar enganada, mas eu duvido muito que eu não consiga ver em Polvilho algo que seja de uma ordem ontológica ou metafísica, mesmo que ele não tenha tido a intenção de fazer isso. Posso estar enganada, minha pesquisa vai me levar a dizer isso, e se ela me disser isso, muito provavelmente eu vou ter que dar conta de escrever uma outra coisa, porque eu não vou publicar uma coisa, não encontrei, ponto. E com relação ao fato de eu querer encontrar em Polvilho alguma coisa, né, que eu presumir algo na obra dele, né, que eu quero encontrar lá. Na verdade, de fato, eu não li de uma maneira extensiva, assim como eu tenho lido Freud. Eu não li Polvilho assim. Quando eu li, isso já faz um tempo, e quando eu retomei para poder pensar no tema do meu capítulo nessa obra, na conjuntura dessa obra, eu voltei a folhear alguns textos. E ao voltar a folhear alguns textos que eu tinha em casa, eu sim encontrei vários trechos em que aparecia a ideia de animal, e essa ideia de animal de maneira diferente, uma em relação à outra. É só isso que eu preciso. É só isso onde eu quero chegar. Eu não quero fazer uma teoria social, eu não quero propor, como você me pede para talvez pensar no final, né? Pensar, por exemplo, como que a velocidade se insere nas relações dos seres humanos e dos animais, como ela poderia se inserir de uma maneira mais ética ou constituir uma vida. Não, isso eu não falei. Não, mas isso eu não falei. Não. E tá. a relação você pode encontrar até em Polvilho. Isso, é isso que eu quero. Não somente o pensamento de Polvilho sobre animais, mas a relação que ele já estipula teoricamente, ele já estipula que os seres humanos têm hoje com os animais, encarada essa relação pela perspectiva dele, quer dizer, você encontrando no que ele diz. Isso, mas é no autor mesmo que eu quero encontrar, eu não quero encontrar no mundo. Perfeito, então cabe encontrar a inserção da velocidade no mundo, tal e qual eu disse, mas
segundo o prisma de Paul Virilio. Sim, mas certamente, é o autor que eu vou estudar, Exato, né? isso é que é interessante para a gente saber qual é o estágio em que está, por exemplo, o animal, ou a relação com o animal, etc., tendo em vista a inserção da velocidade, mas segundo o prisma de Paul Virilio. Sim, sempre é a minha pesquisa, as minhas pesquisas que eu tenho feito sempre são sobre o autor, é o que o autor pensa, não é o que existe no mundo. É por isso que é uma escuta analítica. E é por isso também que é o que o autor pensa sem se dar conta que ele está pensando. Então, bom, uma série de outras coisas, né, que o Trivinho levantou, que eu precisaria me dar conta e sistematizar de uma maneira. Acho que elas têm talvez um eixo que conduza todas elas, mas também acho que são temas que daria para eu ficar numa exposição tão longa ou mais do que a que você colocou. Bom, é isso, eu acho que é suficiente. Bem, nós vamos então agradecemos a Fabiola pela participação dela, agradecemos também aos presentes. Vamos encerrar essa sessão, essa primeira sessão, primeira mesa, né? Vamos então fazer um intervalo agora e em seguida iniciamos a segunda mesa, cujo título é Biopolítica, Economia Criativa e Educação.